A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez aqui reunidos para nós contribuirmos com o ensinamento da Palavra de Deus, já iniciando esse ano com a graça de Deus e com a sua permissão, instruindo-os e dando o nosso ponto de vista, os nossos comentários a respeito da nossa revista, do nosso primeiro trimestre de 2024 da Escola Bíblica Dominical, das lições dos adultos, né? Como o tema principal, o corpo de Cristo, como seu subtítulo, a origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. Então, nessas lições abordaremos sobre um dos pontos e temas da teologia sistemática, que é a eclesiologia, né? O estudo sobre a igreja em sua origem, em sua natureza e em sua vocação aqui na Terra. Então, é com muita alegria nós estamos iniciando mais esse trimestre. Não fizemos a lição da primeira aula, né? Mas estamos iniciando aqui como a segunda aula, como o tema que ela tem imagens bíblicas da igreja. Estou aqui juntamente com o nosso amado irmão Walter, que ele estará fazendo a leitura bíblica em classe aqui para nós entendermos melhor essa lição. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Vamos fazer aqui a leitura em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32. Logo após vamos fazer também 1 Pedro capítulo 2, 9 e 10. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este ministério, digo, porém, a respeito de Cristo na igreja. 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós, sua geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E agora, irmãos, o irmão Vitor vai dar a introdução. Glória a Deus. Sobre a lição que nós estamos vendo, a base bíblica Efésios 5 e 1 Pedro 2, nós temos aqui representação, né? Uma imagem, digamos assim, comparado a Cristo, temos títulos, né? Títulos que Jesus tinha títulos bíblicos, né? Que nós vemos como o bom pastor, como o Cordeiro de Deus, né? Então, assim como Cristo, a igreja também tem as suas imagens bíblicas. Nessa lição nós trataremos a respeito dessas imagens que representam a igreja no Novo Testamento. Como nós vimos na lição anterior, a igreja não existiu no Antigo Testamento, a não ser como um ideal de Deus, ou seja, como na mente de Deus ela existiu desde a fundação dos séculos, como o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 4. Então, nós entendemos que a igreja ela tem as suas imagens, né? Temos diversas referências bíblicas que apontam a igreja com as suas imagens. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, aqui a igreja, pelo apóstolo Paulo, é representada como a noiva de Cristo, né? Casta, pura e fiel. Em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26, aqui nós temos a representação na leitura que nós fizemos, como a igreja sendo a esposa de Cristo, né? Com esse relacionamento entre o marido e a sua esposa, a igreja é comparada desta forma. Em Atos 20, versículo 28, aqui a igreja ela está na mesma representação lucana, né? Lucas faz esse comentário, e na mesma representação paulina, a igreja que está sendo apresentada.
Quando nós vemos aqui, no capítulo 20, nós encontramos a igreja sendo representada como o rebanho de Deus, quando o apóstolo Paulo está ali conversando com os presbíteros, né, os anciões da igreja de Éfeso, na sua última reunião. O apóstolo Paulo apresenta a igreja como um rebanho de Deus. O apóstolo Pedro também faz dessa referência. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 12 ao 27, a igreja é chamado por Paulo de corpo de Cristo, né? Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 17, a igreja é retratada como um santuário de Deus. E em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a igreja é representada como casa de Deus. Então, aqui são representações claras de como a igreja era vista pelo apóstolo Paulo, né, uma representação paulina, através do seu conhecimento como igreja. E claro que também temos outros apóstolos que tiveram essas representações. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 3, ele tem a mesma visão da qual o apóstolo Paulo também vê a igreja como o rebanho de Deus, né? Então, nós vemos aqui essa representação, e na leitura que nós fizemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 9 ao 10, nós temos outras imagens, né, que tanto representa a igreja como a sua imagem do seu relacionamento, como também vemos em questões de funções, né, a funções da igreja, né? Nós vemos aqui que Pedro ele chama a igreja de geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, né, por Deus, né? Então, nós aqui vemos essas imagens representatórias da igreja na Bíblia. E aqui, claro, nessa lição, o nosso grande foco que é apresentar a você 3 pontos, né? Primeiro, o relacionamento dessa imagem apontando para a igreja. E depois nós estaremos apresentando essas imagens, descrevendo a função da igreja. E por fim, nós estaremos abordando essas imagens atrelada à descrição da igreja sendo a habitação de Deus. Quando nós vemos o santuário, a casa de Deus, nós entendemos que seria da habitação do nosso Deus aqui. E quando nós olhamos o primeiro ponto, né, é interessante nós vermos que o autor, né, o pastor José Gonçalves, ele inicia dizendo imagens que descrevem um relacionamento, né? Então, o primeiro ponto aí que ele vai falar, o primeiro subtópico, né, do primeiro ponto, a noiva de Cristo, né? Essa pode ser, se não considerada, uma imagem mais bela que nós encontramos de toda a Bíblia, na representação para a igreja, né? Quando nós olhamos para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo diz que estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo, né? Isso, quando nós vemos a palavra virgem, né, diretamente nos lembramos da parábola que Jesus usa em Mateus 25, né, do versículo 1 ao 13, sobre as parábolas das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes, né? Quando nós olhamos para essa imagem das 10 virgens, né, logo vem o nosso entendimento apontado para a igreja, claro, porque nós entendemos que a noiva é a igreja. Porque quando Jesus ele traz aquela exortação, o ponto central de Mateus 25 ali, é a exortação de Jesus para a igreja, né, para a vigilância, né, para que a igreja possa estar preparada para a vinda do noivo. Quando nós temos esse entendimento de que essas virgens estavam apontando para a igreja, por quê? Quando nós lemos, se você abrir a sua Bíblia, né, em Hebreus 9, no capítulo Hebreus 9, versículo 29, 28 na verdade, nós entendemos que é a igreja que espera por Deus. Ele vai dizer assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado aos que esperam para a salvação. Então aqui nós entendemos que as virgens estavam esperando esse noivo para que elas possam entrar e ter as bordas do cordeiro e as bordas dos noivos, né, a festa do casamento. Então, quando nós olhamos para o termo, a palavra virgem, né,
nós logo atrelamos para a igreja pelo fato de que é a igreja que aguarda esta obra da salvação, do arrebatamento da igreja. É somente a igreja que espera, porque Hebreus vai dizer, para os que estão esperando, quando ele vier, para quem está o esperando. E quem estava esperando em Mateus 25? Eram as virgens, né? E é interessante que as virgens puras, né, que Paulo vai falar aqui, elas estão claras a respeito de que, em comparação com a esposa de Cristo e noiva de Cristo, tem essa diferença, né? Paulo chama ela como virgem, né, ou a noiva de Cristo, porque normalmente, se nós seguirmos a cerimônia, né, de relacionamento conjugal, nós vemos que biblicamente não existe o namoro, né? Era direto para o noivado e o casamento, né? Então, quando nós olhamos para a imagem noiva de Cristo, nós estamos apresentando quando um judeu, ou o rapaz ia até a noiva, né, e a mulher que ele pretendia casar-se, ele ia até os seus pais e falaria quem era a moça, e logo ele iria para essa mulher com um contrato, onde ela assinaria todos os termos do seu casamento, do seu noivado com aquele homem, e logo esse homem ele voltaria para casa para que ele pudesse esperar a sua noiva ao momento certo, que eles pudessem se casar, e a noiva ficaria se preparando, se capacitando aqui, né, para que quando chegar aquele dia ela esteja pronta para o seu casamento. E aqui a imagem noiva para a igreja é muito linda, né, porque nós representa exatamente nós, né, onde Cristo como noivo veio até nós, né, desceu do céu, né, João vai dizer, ele se fez carne, né, habitou entre nós, ou seja, ele veio até nós, apresentou o contrato, né, do noivado para a sua igreja, e nós assinamos quando decretamos que aceitamos a Jesus, e nós nos preparamos, né, nos capacitamos, e aí a expressão virgem pura, né, aqui a pureza, sem ruga, sem mácula, sem nenhuma mancha, né, mas que Paulo vai até falar que elas são purificadas pelas lavagens da palavra, né? Então nós entendemos que essa pureza é tanto em santidade, como também em total reverência, respeito, temor e submissão ao nosso noivo, né? Então, noiva de Cristo, quando nós olhamos aqui a descrição, né? A palavra virgem, ela era usada para uma donzela que ainda não contraiu, né, núpcias, ou seja, ela não entrou para as suas festas nupciais, né, com o seu esposo, ou seja, ela está num relacionamento que depois desse relacionamento, dessa fase, vem a etapa de marido e esposa, né, que seria um relacionamento que seria para a igreja apontado um relacionamento futuro, né, depois das bordas dos cordeiros, né, quando a igreja for arrebatada, ali ela se torna a esposa de Cristo. Então, Paulo usa a expressão noiva de Cristo, né, a virgem pura, né, claro, apresentando aqui para a igreja, sendo aquelas virgem que aguarda o seu noivo para que ela possa recebê-lo com a sua pureza, porque nós conectarmos esse texto, né, 2 Coríntios 11, versículo 2, e Mateus 25, né, do versículo 1 ao 13, a respeito das 10 virgens, nós entendemos que ali Jesus está falando para as 10 virgens, né, para a igreja, que ela tem que ficar vigilante, atenta, para quando o seu noivo vier, a noiva esteja preparada na obra, né, da sua vinda. Então nós temos que nos mantermos puros, né? E aquele que o aguarda essa esperança, de acordo com o apóstolo Paulo, quando nós lemos Tito, né, capítulo 2, do versículo de número 11, né, ao 14, ele vai dizer, porque pela graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens, ensinando os que renunciam impiamente à consciência mundanas, né, vivíamos neste presente século sóbrios, justa e piedade, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo especial, zeloso e de boas obras, né? Então aqui nós vemos
essa noiva, né, essa virgem que se purifica, né, e que ela tem essa esperança de que o seu noivo virá para buscar, para que ela possa se tornar algo mais para com o seu noivo, né? Passar de noivos e noiva para esposa e marido, um relacionamento mais íntimo. Então, essa é uma visão a respeito do primeiro subtópico. O nosso amado irmão Walter vai falar sobre o subtópico seguinte, né? A esposa de Cristo. Aqui, irmãos, o irmão Ito já deu uma grande explicação sobre isso. Falou muito bem a respeito de que Cristo vem buscar somente aqueles que estão preparados. E a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, está o aguardando. E essa esposa, essa noiva é a igreja do Senhor. Porque Cristo vem buscar uma igreja preparada. Uma igreja que está aguardando dia a dia a sua vinda. Uma igreja que está vivendo uma vida de santidade, de pureza. Todos esses exemplos aqui que o escritor da revista dá é sempre para a igreja. Respeito de pureza, de santidade, de viver uma vida grata a Deus, tudo isso é para a igreja. Aqui, irmãos, agora vamos falar de imagem que descreve um relacionamento, que é a noiva de Cristo e a esposa de Cristo. Como o bem irmão Ítalo diz, Cristo não vem buscar uma namorada, ele vem buscar a noiva dele, ele vem buscar a sua esposa. Ele não vem buscar a ficante, ele vem buscar a sua noiva, a sua esposa. E um texto muito bom, a qual Paulo instruía a igreja de Coríntios, o irmão Ítalo já leu, que é 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 2. Paulo diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, Deus que tem esse zelo de Paulo, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Devemos saber, irmãos, que antes de Paulo querer que a igreja de Corinto estivesse com uma vida de pureza, de uma vida de santidade, é Deus que queria, que o apóstolo Paulo disse. Era Deus que queria que a igreja se guardasse para Cristo. Era Deus que queria que a igreja tivesse uma vida de santidade, de uma busca pela palavra de Deus. Porque muito foi bem dito aqui na revista que é a palavra de Deus que nos purifica. E a própria Bíblia Sagrada diz que é a palavra de Deus que purifica a igreja, que purifica a noiva de Cristo. E Cristo, quando viveu sobre a terra, ele instruiu os discípulos, instruiu os apóstolos para viver uma vida de santidade. E hoje em dia, irmãos, muitas vezes não tem mais mini Cristo nas igrejas, porque a igreja não prega mais a santidade, a igreja não prega mais para se guardar para Cristo. Tem muitos pregadores já que não pregam mais sobre a santidade, para a igreja ser uma igreja santa, porque Cristo não vem buscar qualquer povo. Na Bíblia diz em Hebreus, sem santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia vai dizer muito bem. Em Mateus 25, a respeito das virgens, na igreja tem dois tipos de pessoas, as virgens loucas e as virgens prudentes. Mas da mesma forma que aqui em Pacatuba tem diversas igrejas, mas a de Cristo é só uma. Cristo vem buscar só uma igreja. Cristo não vem buscar 10 igrejas. Ele vem buscar só uma igreja. É só uma, é uma unidade só. Tem diversas igrejas, mas pode saber que não é todos que vão ser salvos. Deus quer salvar todos, mas muitas vezes é o povo que não quer virar noiva santa. É o povo que não quer virar esposa pura, que obedeça ao noivo. Vamos fazer uma pequena leitura aqui em Mateus, capítulo de número 25, a respeito do sermão profético das 10 virgens. Começa assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As 10 virgens estavam com lâmpadas, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas, e isso tem dentro da igreja. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Nós, irmãos, não podemos ficar desapercebidos, despreparados, porque o noivo pode vir a qualquer momento. O apóstolo Pedro diz que Jesus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardio. Tem muita gente dizendo que Jesus está demorando para voltar, mas ele não está demorando para voltar. Se Jesus estivesse dizendo no dia 11 de janeiro de 2024 que iria voltar às 3 horas da tarde, faltava 6 minutos para ele voltar. Faltava exatamente 6 minutos. Aí se desse 3:10 e ele não voltasse, ele estava demorando, ele estava tardando, mas ele não disse nem a hora, nem o minuto que Paulo diz. Por isso que Jesus falou, o apóstolo Paulo falou para o povo de Tessalônica também, que não precisava saber as estações, porque Jesus pode voltar a qualquer momento.
Jesus não disse dias e horas, porque não é necessário que o homem saiba disso. O que é necessário para a igreja saber, para o povo de Deus saber, para a noiva saber, é que só sobe quem está preparado. Só sobe quem está vivendo uma vida de pureza. Não precisa querer saber qual é o dia, qual é... Não precisa saber. Se tiver uma vida de santidade, você vai subir. E uma coisa é, Jesus não está demorando para voltar, porque Ele não disse o tempo. Muitas vezes, irmãos, nós que quebramos o tempo que nós damos. Muitas vezes nós que tardamos para algo. Porque nós marcamos muitas vezes uma reunião, dizemos que vai acontecer 3 horas da tarde, a reunião começa 4 horas. Nós tardamos em começar. Nós falhamos, nós mentimos. Mas Jesus não. Jesus nunca disse o dia, Ele disse que pode ser qualquer momento. Sabemos nós que Ele virá como ladrão a qualquer momento. A qualquer momento. E Ele não vai dizer no seu ouvido, eu já estou indo. Não, vocês têm que estar preparados, que a palavra diz. A palavra de Deus diz que nós devemos estar preparados, sóbrio, que o apóstolo Pedro diz. Que a igreja, que a noiva deve ser sóbrio. Ser sóbrio, irmãos, é o sentido de não estar embriagado. Um bêbado, ele não é sóbrio porque ele está desapercebido, ele está despreparado. Ou seja, o que é ser sóbrio é estar apercebido, preparado, alerta, vigilante para a vinda do noivo, do esposo, que é Cristo. E a noiva verdadeira de Cristo, que anda em pureza, está aguardando, está se preparando. E esta promessa, a qual o apóstolo Pedro diz, é o arrebatamento da igreja, a qual Jesus fala em João 14, que tem moradas no céu para nós. E ele disse que iria para o céu e ele foi. Aí ele diz também que voltaria para buscar o seu povo. E ele vai voltar a qualquer momento, é um abrir e fechar de olhos. Não dá tempo nós pedir perdão, muitas vezes não vai dar tempo. Não vai dar tempo nós dizer para Deus nos santificar. Não vai dar tempo para nós dizer, Deus me purifica, porque tem que ser agora. Essa revista, irmãos, é muito boa, que fala do corpo de Cristo, assim como o irmão Ito disse, origem, natureza e vocação, e vai falar muito sobre a pureza da igreja, o objetivo da igreja na terra, qual é o povo que Jesus vai levar, que é um povo santo, uma noiva pura, limpa, e deve ser pregado sobre isso, sobre o arrebatamento da igreja. Deve ser pregado para a igreja estar preparada, alerta. E o interessante é que arrebatamento e santificação são uma unidade na pregação. Porque para ser arrebatado tem que ser santo. Tem que ser santo. E só vai ser arrebatado quem é santo. Não existe 2 termos, 3 termos. Se não tiver uma vida de santidade pura, não vai ser arrebatado de forma alguma. E só vai estar no céu no grande dia com Deus, santos, pessoas puras e limpas. E nós estamos se santificando, irmãos, porque nós sabemos que nós temos uma morada celestial com Deus. Porque nós amamos Ele, porque Ele nos amou primeiro, que a Bíblia Sagrada diz. E Ele nos amou de uma tal forma, se entregando por nós, para que nós vivemos uma vida de pureza e agradável a Ele. E o escritor também aqui diz o exemplo da mulher e do marido, hoje em dia. O marido deve estar sempre ao lado da mulher e a mulher do lado do marido. O marido não deve estar acima. Deus não fez a mulher da cabeça do marido, mas foi da costela, para que o marido não estivesse acima da mulher. E não fez dos pés para que a mulher não estivesse abaixo do marido. Mas fez da costela para estar lado a lado. É igual Cristo. Cristo não quer a igreja lá embaixo, quer pisar na igreja. Cristo quer estar do lado da igreja, do lado da noiva. O noivo deve estar sempre do lado da noiva, e é assim Cristo. Muitas vezes os maridos desprezam a esposa. Tem muita gente que vai dar até conselho a respeito de casamento, coloca o homem lá em cima, como só se fosse o homem que errasse, pecasse. Mas o homem também erra, irmãos. O homem também falha. Tem muitos casais aí que o exemplo do casamento é a mulher. Acontece isso. E que a Bíblia vai nos mostrar várias vezes que Cristo nos amou primeiro para que nós amamos Ele primeiro. Para que nós amamos Ele também. E vai dizer também que Cristo nos amou primeiro. Aí nós confiamos nele, aí começamos a amar Ele. Porque nós podíamos duvidar, será que é verdade esse amor? Será que é verdade? Eu não estava aqui no dia que Cristo morreu por mim, eu não estava aqui. Eu podia muito bem duvidar, mas eu escolhi o que? Confiar que Ele morreu por mim. Que Ele ressuscitou ao 3º dia, está diante de Deus intercedendo por mim. Aí sim, depois que eu descobri isso através das Escrituras, que foi a palavra de Deus que me revelou, foi a palavra de Deus que me mostrou que Cristo morreu por mim, que Cristo se entregou por mim. É a palavra de Deus, irmãos, que purifica o homem, que em Efésios vai dizer. É a palavra de Deus que me mostra que Cristo morreu por mim. É a palavra de Deus que vai me mostrar o amor deste grande Deus. É a palavra de Deus. E vai dar vários ensinamentos a respeito do esposo para com a esposa. Porque muitas vezes, irmãos,
a esposa é maltratada pelo esposo e muitas vezes o esposo é maltratado pela esposa. Nós, irmãos de Cristo, Cristo nunca nos maltrata. A respeito da nossa relação com Cristo, o esposo, que é Cristo, nunca maltratou a igreja, que é a esposa. Mas sim, sempre é a esposa, que é a igreja, que quer se afastar do esposo, que é Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós sempre rejeitamos, desprezamos Cristo. Uma vez eu vi um grande pregador falando, ele disse que sempre é a esposa que dá o primeiro passo para o desamparo. A esposa que eu estou falando aqui é a igreja. Nunca é Cristo que dá o primeiro passo para desamparar a igreja, mas sempre é a igreja que dá o primeiro passo para se afastar de Cristo. Sempre é a igreja. A igreja muitas vezes, irmão, quer rejeitar Cristo. A noiva muitas vezes quer rejeitar Cristo, que é o noivo. Mas eu digo para você, esteja preparado, porque pode ser qualquer momento esse arrebatamento da igreja. Em 1 Tessalonicenses, vamos ler também a respeito de quem Cristo vem buscar. Qual povo Jesus vem buscar? O esposo, o noivo, que vai dizer isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24, que vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. É o próprio noivo que santifica a noiva. E todo o vosso espírito e alma e corpo é por completo que deve ser santo. Não pode se guardar só o corpo, se não guardar a alma e o espírito para o arrebatamento, para o encontro com o noivo. Porque Cristo vem buscar uma igreja pura, perfeita, em espírito, alma e corpo, é por completo. Cristo vem buscar uma igreja que se entrega a Ele por completo, não é de qualquer forma. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos estar em uma vida santa, pura, para a vinda de Jesus Cristo, para o arrebatamento da igreja. O noivo vem buscar a noiva a qualquer momento, irmãos. E a qualquer momento é no abrir e fechar de olhos. E nós devemos estar preparados, nós devemos estar guardados para o noivo. E agora, irmãos, eu vou falar um pouco do rebanho de Deus, a qual na Bíblia vai falar várias vezes. Vamos ler aqui uma mensagem a qual o grande pastor fala, João 10, a qual o grande pastor é Jesus Cristo. Ele vai dar diversas instruções ao rebanho, que era os apóstolos, que o acompanhava de várias formas. Em João 10, versículo 11, Jesus começa a falar: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Foi isso que ele fez pelo rebanho. Jesus se entregou pelo rebanho, sofreu pelo rebanho. João 10, 14. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas ovelhas sou conhecido. A verdadeira igreja conhece Cristo. A verdadeira noiva conhece o noivo, que é Cristo. Jesus diz: das minhas ovelhas eu sou bom pastor e das minhas ovelhas sou conhecido. Porque a igreja que é ovelha, a igreja que é o rebanho, deve conhecer Cristo. E só conhece Cristo quem tem um relacionamento com Ele. Só conhece o noivo, a noiva só conhece o noivo se ela tiver um grande relacionamento com Ele. Se ela estiver sempre perto dele, junto a Ele, com a conversa com Ele. A noiva deve amar o noivo, porque o noivo, que é Cristo, ama a igreja, ama a noiva de tal forma, e a igreja também deve amar Cristo de tal forma, porque Ele mostrou que nos amava primeiro, Ele mostrou esse grande amor por nós, e Jesus disse com todas as palavras: eu conheço as minhas ovelhas. Ele conhece nós. Em Salmos vai dizer que Ele sonda e nos conhece, e aqui também Ele diz: das minhas ovelhas sou conhecido. Tem muita gente que diz: eu não conheço Jesus, é porque você não faz parte da igreja, é porque você não é noiva de Jesus, é porque você não faz parte do rebanho, é porque você não é ovelha de Cristo. No versículo 15 ele vai dizer também: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus sempre dá o exemplo: eu conheço o Pai me conhece, e eu conheço as ovelhas, e as ovelhas me conhecem. Mas nós devemos, irmãos, sempre nos perguntar se nós verdadeiramente temos encontro com o noivo, se nós verdadeiramente conhecemos o pastor, porque Jesus disse que só é dele, só é do rebanho dele, só é ovelha dele quem conhece ele. Se eu digo que não conheço Cristo, é porque eu não me aprofundo na palavra, porque é a palavra que faz eu saber quem é Cristo, é a palavra que me mostra quem é o Deus que enviou seu Filho por amor a mim, é a palavra de Deus. Quer conhecer Cristo? Lê a palavra, irmãos. Se aprofunda na Bíblia Sagrada. Ela é um manual. Essa revista aqui que nós estamos dando aqui, ela é extraída daqui, da palavra de Deus. Ela fala do rebanho, da noiva de Cristo, da esposa de Cristo, ela é extraída daqui, que é a palavra que diz antes de tudo. Que a igreja é esposa, que a igreja é noiva, que a igreja é rebanho.
que a igreja é a ovelha de Cristo. É a Bíblia Sagrada que diz. E só é noivo, esposa, rebanho de Deus quem se achega a Ele, quem busca ter comunhão e intimidade com Ele. Em Mateus, versículo 7, 15 e 16, Jesus vai falar a respeito dos falsos profetas. Ele vai dizer que está disfarçado de ovelha. Ele é bode, está disfarçado de ovelha. E na igreja tem muita gente assim se filtrando no nosso meio. Porque não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus, aí quer se disfarçar de ovelha do Senhor. Mas Jesus disse, pelos frutos o conhecereis. Tem muita gente dizendo, será que eu sou ovelha? Pelo seu fruto dá para saber se você é ovelha ou não é. Só você ler a Bíblia vai dizer se você tem fruto de ovelha, se você tem fruto de noiva, de esposa ou não tem. É a Bíblia Sagrada que nos mostra tudo isso. E aqui, irmão, essa revista é muito boa porque ela vai falar do poder que a palavra tem. Nas últimas aulas ela vai falar do culto, da pregação, ela vai falar tudo isso. Porque a palavra de Deus, irmão, está sendo desprezada nos cultos. E Jesus, em João 10, desse versículo 1 ao versículo 21, Jesus dá uma grande palavra para os discípulos. Ele dá uma grande pregação para as suas ovelhas. Até alguns momentos Jesus falou que os discípulos, que era o rebanho, não estavam ouvindo a voz do pastor. Jesus estava falando aqui que os discípulos não estavam ouvindo ele, não estavam entendendo a mensagem que ele estava dando. Porque aqui, irmãos, foi uma instrução, mas também foi uma pregação de Jesus. E no púlpito da igreja também deve ser pregado essas mensagens do rebanho de Deus, quem faz parte do rebanho, quem não faz. Porque enquanto nós não pregamos isso, os falsos profetas se infiltram e pregam outra mensagem que não entra rebanho, que não entra arrebatamento, o noivo vir buscar a noiva, o pastor vir buscar a ovelha. Porque as ovelhas se perdem muitas vezes, mas o pastor sempre vai buscar a ovelha. Jesus se importa com uma ovelha perdida, ele se importa. Muitas vezes nos importamos com o que as ovelhas estão sendo alimentadas dentro da igreja, o que o rebanho está sendo alimentado. E Jesus pregou uma grande palavra, uma grande pregação, ele deu um grande alimento para as ovelhas. O Eliseu Rodrigues diz uma grande coisa, que ele diz que o pregador não está para entreter bodes, mas está para alimentar ovelhas. E Jesus era assim. Jesus nunca passou a mão na cabeça do discípulo, não, era a palavra que ele dava, era a pregação. Era ensinando a eles ser ovelhas. Por isso que depois que Jesus morreu e ressuscitou, os homens estavam firmes na palavra. Os homens estavam firmes. Pedro estava preso, mas ele confiou aqui na palavra de Deus. Ele dizia, é melhor pregar, é melhor estar preso aqui, mas estar com Cristo. Porque eles ouviram, eles aprenderam a palavra de Deus. Porque nós temos uma hora ou outra, irmãos, a aprender. Uma hora ou outra nós devemos guardar a palavra de Deus. Porque não vai ser a vida toda que a palavra já está sendo pregada. A igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser arrebatada. Daqui a um tempo você não vai ouvir mais a palavra pela igreja. A igreja vai estar arrebatada. E se você não quiser fazer parte da noiva de Cristo, você vai ficar na grande tribulação. Se você não quiser fazer parte do rebanho de Deus, a esposa de Cristo, você vai ficar na grande tribulação. Porque não existe esse negócio que Deus vai salvar todo homem que não quer aceitar Ele. Não existe esse negócio, não, eu não quero ser ovelha, eu não quero ser rebanho, eu não quero estar preso em igreja. Então você não vai ser arrebatado, você vai estar sofrendo na grande tribulação. Não existe esse evangelho que Jesus vai salvar todo homem que não quer nada com Ele. É necessário se converter a Ele. Ele disse com toda a palavra, com toda a sinceridade, uma das suas primeiras pregações, ele disse, é necessário vos nascer de novo. Ele disse para Nicodemos, porque é necessário. A igreja tem que nascer de novo. A noiva tem que se entregar por completo ao noivo. E é assim, irmãos, que nós devemos fazer. E Cristo é o verdadeiro noivo. O irmão Ito falou também a respeito do que o apóstolo Paulo fala em Éfeso, que se encontra em Atos 20, que Paulo fala para o povo de Éfeso, o discurso que ele dá, a partir do versículo 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentartes a igreja de Deus. O pastor, irmãos, o presbítero, o bispo, ele tem que saber alimentar a igreja, porque o apóstolo Paulo disse que no grande dia ele vai prestar contas com Deus, com o Deus das ovelhas, com o pastor verdadeiro da igreja. Nós devemos, irmãos, pregar a verdadeira mensagem. Nós devemos, irmãos, pregar a mensagem que Cristo pregaria. O apóstolo Paulo diz que os pastores devem saber alimentar as ovelhas da forma correta, porque os pastores são representantes de Cristo. E os pastores devem fazer, o apóstolo Pedro vai até falar em 1 Pedro capítulo 5,
que o pastor tem que ensinar a igreja por amor e não por ambição, por obrigação, à força, não, mas porque Cristo mandou, porque Cristo deu esse mandamento que deve ser obedecido, porque deve obedecer Deus. E é isso que o pastor deve fazer. O pastor deve saber alimentar a igreja, o apóstolo Pedro vai dizer, no capítulo 5, do versículo 2, apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, que ele está falando isso para os presbíteros, tendo cuidado dele, não por força, não é fazer a força de qualquer jeito, mas voluntariamente, com toda a boa vontade, com todo o amor, porque Cristo, quando estava pregando lá em João 10 sobre o pastor e as ovelhas, ele estava ensinando com todo o amor a sua palavra, e da mesma forma o pastor. Não estou dizendo que ele tem que colocar as ovelhas lá em cima, acima de Deus, não, mas ele deve saber alimentar a igreja de forma correta, da forma que Cristo alimentaria, da forma que Cristo pregaria. E queria já passar para o irmão Ítalo, irmãos. É de grande importância tudo que o amado irmão Walter falou. A igreja com essas imagens, representações, né, tudo apontando, né, para a pessoa de Jesus Cristo, e essas imagens apontando para a pessoa igreja, né, a instituição de Deus. E as expressões, né, embora mesmo que pareçam ser a mesma coisa, noiva e esposa, né, elas são expressões, como eu posso dizer aos irmãos, parecidas, né, mas elas não são iguais em sentidos, né? Como foi falado aqui, no relacionamento se inicia no noivado e termina no casamento, onde é instituído esposa e marido, né? Não existe uma pessoa que não se casou ainda, não teve as devidas festas, né, e comprometimento público, se tornar marido e mulher sem passar pela festa e por toda a parte da papelada, né? Então, essa expressão noiva e esposa, né, e até com o apóstolo Paulo é interessante, né, ele usa Efésios 5 ali para tratar do versículo 25, né, para tratar de um assunto, ele aproveita na verdade a comparação do amor de Cristo para com a igreja, para tratar do assunto do casal, né? Então nós entendemos que o relacionamento que Cristo tem com a igreja, que o noivo tem com a noiva, né, é um relacionamento que o fundamento dele é amor. O apóstolo Paulo usa o relacionamento noiva e noivo, a igreja e Cristo, como um símbolo, né, ou como um exemplo para o marido seguir a sua esposa, né, para o marido construir. O apóstolo Paulo diz no versículo 25 ao 26, né, do capítulo 5 de Éfeso, ele diz que vós, maridos, né, amai as vossas mulheres, assim como também Cristo amou a igreja, né, e ele vai dizer, e entregou a si mesmo, né, para santificá-la, para purificá-la, com a lavagem pela palavra. E esse aí serve muito para o dia de hoje, né? Esse exemplo aí. O exemplo da noiva para o noivo, que é Cristo, e a igreja, serve para o dia de hoje, né? Para os casamentos e tal. Serve muito, é um grande exemplo, é um grande ensino que Jesus nos dá, que o apóstolo Paulo dá para os casais de hoje, e deve ser seguido. A dedicação que Cristo tinha para com a sua noiva, né? Interessante nós deixarmos claro que noiva aqui, como eu falei para vocês, tinha todo o contrato que eles assinavam, e se a noiva, né, quebrasse esse contrato, ela seria julgada, né, ela seria apresentada, seria humilhada, né, e a igreja, né, e a expressão casamento, né, quando a pessoa se casava, né, depois de toda a festa, né, depois das bodas, né, se a pessoa viesse a errar contra o marido, né, ela era julgada. E o casamento ele é muito bem entendido no Antigo Testamento, né, como o relacionamento de Deus com o seu povo, né, e o pecado seria a traição, principalmente a idolatria, seria o pecado de adultério, né? Então esse relacionamento entre igreja e Cristo é um relacionamento bem compreendido por alguns irmãos. Então o fundamento que Cristo tinha com a igreja é o mesmo fundamento que o marido tem que ter com a esposa. O fundamento é amor. Amor a que ponto? Amor ao ponto de você, marido, entregar a sua vida para salvar a sua esposa, né? Para protegê-la, para cuidá-la, porque foi isso que Cristo fez. Por amor à sua igreja, Cristo morreu, né? E Cristo, vendo que não tinha outra forma de livrar a sua noiva, que não tinha outra forma de purificar a sua noiva,
a não ser se for com o seu sangue, se for necessário a sua morte, e ele morreu para que isso fosse possível, né? Então a relação igreja e esposa, né? Noiva e esposa, né? Noiva é um relacionamento que nós estamos tendo hoje com Cristo, né? Um relacionamento onde nós estamos nos purificando, né? A palavra noiva, ela vem desse sentido de virgem, né? De pureza. E esposa, o relacionamento é um relacionamento futuro e glorioso. É o que nós vemos no versículo 27 de Efésios 5, né? Que Paulo vai dizer que para se apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, ou seja, aqui nós somos uma igreja pura, né? Que nós temos o pecado entre nós porque não temos essa separação ainda. Essa separação terá quando a igreja for glorificada em seu corpo, né? De acordo com 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala sobre essa glorificação. Ali está a igreja gloriosa, né? Para apresentar-se sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A gloriosa futura da igreja é representado em questão de esposa, né? Como depois das bordas do cordeiro, a igreja ali está caracterizada de noiva para esposa, né? Então essa é a nossa grande corporação, o rebanho de Deus. O irmão Walter falou muito bem esse cuidado que os pastores têm que ter. Paulo fala em Atos 20, né, a importância desse rebanho, que não foi comprado com qualquer coisa, foi um preço muito caro, né? O sangue de Cristo, Paulo vai dizer. Então nós e todos os pastores, né, tem que ter esse cuidado do rebanho, né? Uma ovelha, ela é inofensiva, né? Ovelha, ela não é como um touro, né, que sai correndo atrás das pessoas. Uma ovelha não é como um cachorro que sai latindo. Uma ovelha não é como um gato que arranha. Uma ovelha, ela é um animal inofensivo, que ela depende do seu pastor para proteger, né? Ela depende do seu pastor. E quando ela, como Jesus relata bem, quando ela ouve uma voz que não é do seu pastor, ela só sabe berrar, clamar, né? Então a igreja, ela é uma instituição que ela depende do cuidado do seu pastor. Um pastor esse que Deus tem levantado claramente para que possa guiar a sua igreja das formas mais precisas que for. Então esse relacionamento que Cristo tem com a sua igreja, né, é um relacionamento que essas representações deixam claro. O pastor, ele tem essa função de apacentar com o quê? Com amor, né? Com toda dedicação, com todo desempenho, com toda voluntariedade, com zelo e compromisso, né, de cuidar do rebanho de Deus. Por quê? Quando o pastor não cuida do rebanho de Deus, né, com o zelo, com a prontidão e com o compromisso de entregar a Deus um rebanho puro, né, logo esse compromisso que ele toma, ou essa decisão que ele decide ter para a sua vida, visando outros benefícios, né, como benefícios financeiros, né? Tem pastores que olham para a igreja e só vai pastorear se a igreja tiver condição, né, de bancar ele, né, dar salário, né? Tem vários pastores aí que tem essa condição, né, tem essa visão. E quando você visa isso, o autor da revista, o pastor José Gonçalves, vai até afirmar que quando os pastores visam esse tipo de conhecimento, de entendimento, ele tem um ministério fracassado, pois não tem como o amor como o seu principal inspirador, né? Então o ministério torna-se uma carga, um fardo que só conduz duras perdas, né? E que ele não traz prazer nenhum, porque não tem a devida motivação, que é servir a Deus e entregar a Deus um rebanho bem apresentado. O segundo ponto, o autor ele vai dizer à igreja, né, a respeito da qual essas imagens, né, têm a representação de função, né? Apresentar a igreja nessas imagens com função. Aqui nós vimos a visão paulina, né? O apóstolo Paulo apresentando a igreja nessas visões, como noiva, como esposa e como rebanho de Deus. Mas quando nós olhamos para a segunda leitura que foi feita em 1 Pedro, capítulo 2, nós aqui vemos uma imagem que descreve a função da igreja na terra. Qual é a sua função, né? Qual é a função da igreja? Quando nós olhamos aqui para 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, claramente o apóstolo Paulo, né, está fazendo uma menção a Êxodo 19, versículo 5 e versículo 6, né, onde lá Pedro vai usar aqui geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido por Deus, né? Aqui quando nós olhamos aqui, né, em Êxodo, né, nós vemos aqui que Deus faz 3 promessas específicas para Israel.
Deus vai dizer o seguinte: agora, pois, vós se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me serei um reino sacerdotal e povo santo. Estas coisas são palavras que falarás aos filhos de Israel. Então essa promessa que Deus tem para Israel é uma promessa que ela se cumprirá, ou se cumpriria no modo centrípeto, né? Que nós vimos aí nas revistas anteriores, a forma como Deus trabalhava em Israel, né? A forma como Deus trabalhava na missão. A missão no Antigo Testamento era a missão centrípeta, né? Que era aonde Deus usava Israel para atrair as nações ao redor para Deus. Era representante do Antigo Testamento. E isso era representante. E quando nós olhamos para o Novo, a mensagem aqui é agora essa promessa que Pedro utiliza de Êxodo 19 para a igreja é uma promessa que se aplica da forma centrífuga, né? Ou seja, agora é a igreja. Quando nós olhamos primeiro aqui para nós entendermos melhor, se você olhar a primeira parte, Pedro vai usar geração eleita, né? Ou seja, retrata os descendentes de Abraão, que Pedro aplica agora à igreja cristã formada por judeus e gentios. Quando nós olhamos aqui geração eleita, né? Era da qual Abraão tinha o seu povo de Israel. Deus usava Israel para atrair o povo, né? Através de Israel, para que o povo conhecesse a Deus. Porém Israel falhou e Deus agora usa a missão centrífuga, né? Usando a igreja como a geração eleita, aquela geração que Paulo vai dizer que não tem cor, não tem raça, tanto judeu quanto gentil como grego, todos agora fazem parte da família de Deus, né? Não existe mais essa distinção, é todos aqueles que confessaram. Uma geração que Deus escolheu, né? Uma geração, uma propriedade peculiar, né? Então, Ele nos escolheu quando a igreja, né, foi eleita antes da fundação do mundo, assim como Israel foi eleito por Deus dentre os povos, né? De acordo com Êxodo, como nós lemos aqui, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus separou Israel para essa função. E Deus também já tinha separado a igreja antes da fundação do mundo, como Paulo fala em Efésios 1, 4, antes da formação do mundo, para que nós sejamos representantes de todos os povos aqui na terra, como uma geração eleita. E aí quando nós olhamos para sacerdócio real, nós entendemos o que? Israel, se guardasse a aliança que eles tinham com Deus, né, eles seriam um reino sacerdotes, né, um reino de sacerdotes. Ou seja, é interessante que o reino sacerdotal, né, ele era o reino da qual a nação foi escolhida para desempenhar uma missão centrípeta, né? Ou seja, o reino sacerdotal era onde o povo vinha até Israel. Só que agora o sacerdócio real é a ideia de que o sacerdote vai até o povo, né? Onde o povo vinha, agora o pessoal vai. Por quê? Nós entendemos que Jesus Cristo, de acordo com Hebreus, foi o sacerdote, o sumo sacerdote, não, o supremo sacerdote diante de todos nós. Quando nós olhamos isso, né, quando a igreja desempenha um papel semelhante, né, de acordo com Hebreus 10, 19 e 20, né, do mesmo modo centrífugo, ou seja, a igreja ela tem um papel sacerdócio real, ou seja, ela apresenta o povo até Deus, né? Em vez de o povo vir até nós, nós vamos até o povo e apresentamos ao povo Deus, né? Então, agora esse papel de sacerdócio real, nós somos sacerdócio real, nós apresentamos Deus ao povo para que o povo conheça quem é Deus. E quando Pedro usa nação santa e povo adquirido, né? Israel, bem claro, foi um povo, né? Deus, em Êxodo 19, Deus vai falar, foi uma propriedade peculiar. Ele escolheu, de acordo com os seus requisitos, aquele povo para que seja um povo separado, especialmente justo, né? Não para serem tocados, mas ser um povo com propósitos específicos divinos. E a igreja, claramente, sendo uma nação santa, como foi bem dito, ela não pode ter nenhuma mancha, né? Tem que ser pura, né? Em pureza de santidade. Ela é uma nação santa, um povo que foi adquirido com o quê? Com o sangue de Cristo, né? Para cumprir a sua missão, anunciar as virtudes, né? De Deus. Quando nós olhamos para 1 Pedro, né? Capítulo de número 2, versículo 10, ele vai dizer: para o que Deus nos chamou?
Veja que no versículo 19 ele vai dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Para o quê? Para que vos anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a luz. Vós que em outro tempo não ereis povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, quando nós olhamos aqui para a nação santa e povo adquirido, a função da igreja aqui é um povo separado para anunciar, né, a igreja, anunciar as virtudes, né, aqui a beleza de Deus, ou seja, o seu evangelho, a sua salvação, apresentar a sua bondade diante de um mundo cheio de pecado. Então, quando nós olhamos, né, desta forma para uma visão da qual representa a função, de acordo com Pedro, que ele usa essas expressões, Pedro, nós entendemos que a igreja, sendo uma geração eleita, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para ser sacerdócio real e nação santa, para anunciar as virtudes do reino de Deus ou do nosso Senhor Jesus Cristo, como o seu poder supremo em nossas vidas. O ponto 2, o autor ele usa o corpo de Cristo, né? É interessante a expressão corpo de Cristo, né? Porque quando nós olhamos para corpo, né, logo nós pensamos em cabeça, quando o apóstolo Paulo fala que Cristo é o nosso cabeça. Em vez de nós olharmos a igreja como essa representação, né, a imagem da igreja aqui pode ser representada como um corpo, né? Mas a igreja não pode ser vista, e teremos uma lição somente para isso, que uma igreja ela não é só uma organização, ela também é um organismo cujo cabeça ele é Cristo, né? O cabeça é Cristo, o Salvador deste mesmo corpo, ou seja, Cristo, né? Esse corpo, além de ele ser uma organização fundada por Deus, né? Cristo é uma formação que Deus fundou, né? E o seu corpo ele sendo cabeça, para trabalhar de forma de unidade, né? Um corpo que trabalha de forma única para a sobrevivência. Nós não encontramos o seu corpo em nenhum momento batendo na sua mão, ou o seu corpo batendo em outros lugares, né? Cristo, sendo o cabeça, ele criou o corpo da igreja para que sejamos trabalharmos de uma forma mais unida e unitária, né? Ou seja, numa unidade de harmonia, né? Todos nós somos membros do corpo e deveremos cooperar para o bom funcionamento deste corpo, ou seja, nós temos os nossos dons, temos as nossas capacitações, mas tudo isso era para trabalhar de uma forma mais íntegra, né? Uma forma mais congruente, né, com o que Deus nos fundou. Hoje nós vivemos numa igreja que é totalmente desarmoniosa, né? Uma igreja que briga para saber quem é o maior, que briga para saber quem prega melhor, quem ensina melhor, quem fala melhor, quem canta melhor. Mas de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo instrui ali a respeito dos dons espirituais para a igreja de Corinto, e o apóstolo Paulo diz, olha, independente de quem prega, de quem canta, de quem tem dom, temos que entender que quem opera tudo isso daí é Deus. Ou seja, embora que você tenha o dom de pregar, mas quem opera através de você é Deus, não é ninguém. Somente o Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai Deus é quem dá esse dom a você. Para o quê? Para que você se exalte diante dos outros? De forma nenhuma. Deus dá esses dons para o quê? Para a edificação da igreja, para que a igreja trabalhe de forma unida, né? Para a sua prosperidade do nosso Senhor Jesus Cristo e do reino de Deus aqui na terra. Então devemos ser humildes e respeitar o trabalho de cada um, trabalhando para o bom funcionamento desse corpo. Então entendemos que o corpo de Cristo, a expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, o corpo de Cristo, é nesse entendimento de que o corpo trabalha em harmonia, né? O braço não trabalha em desarmonia com o seu outro braço, todos eles trabalham em um propósito, né? Os dedos existem para ajudar a mão a palpar, a mão existe, né? O braço existe na verdade para segurar a sua mão, para que a sua mão possa alcançar certas coisas. Então cada membro que o corpo tem trabalha, é importante, né? Tudo que existe no corpo de Cristo é importante, não importa o que você seja. Existe até um livro autoral, né, que ele declara que qual parte do corpo de Cristo você é, né? Ele vai falar a respeito das divisões, né? Se você está perto da cabeça, né? Se é o pescoço, mas independente, isso não importa. Se você é o pescoço, se você é o dedo midinho do pé, ou se você faz parte das costas, não importa.
O importante é que você faz parte do corpo e trabalhe para que esse corpo trabalhe de um bom funcionamento, ou seja, que todos trabalhem da forma mais conjunta o possível, né? Então, essa é as visões as imagens que descrevem a função da igreja. A igreja, primeiro, como sacerdócio real, né? Geração eleita, povo adquirido, nação santa. Aqui estão atreladas as funções da igreja, como apresentar ao povo, né? Ser um povo que foi separado, né? Para apresentar ao mundo as virtudes de Deus, né? O poder da sua plenitude e da sua santidade. E como corpo, trabalhando de uma forma, de uma unidade, né? Onde todos trabalhamos num só propósito, que é crescer esse corpo de uma forma em glória, em poder, para que Cristo possa ser glorificado. No terceiro ponto, né? Nós vemos aqui imagens que descrevem a habitação de Deus, né? Aqui nós deixamos claro, são 3 pontos, né? De total importância, né? Aqui o irmão Walter pode até estar falando aqui o primeiro, que igreja, né? No sentido de habitação como santuário de Deus. Irmãos, aqui vai falar imagens que descrevem a habitação, o santuário de Deus. Irmão, nós somos habitação de Deus. Deus deve habitar em nós. Ainda assim, nós não podemos fazer o que quer. Igual o irmão Vitor falou aqui, nós não somos corpo de Cristo. Nós somos um membro. E membro não manda no corpo. É o corpo que controla o membro. É igual Cristo. Cristo que deve nos controlar. Porque tem muita gente, irmão, só porque eu sou santuário de Deus, eu sou igreja, que quer mandar em Cristo. Mas não é assim. Nós devemos depender de Cristo. Nós devemos estar nas ordens de Deus. E Deus não habita em qualquer pessoa, irmãos. Deus não habita em qualquer pessoa. Tem muita gente que diz que eu estou sentindo a presença de Deus, mas não vem para a igreja. Não, já estou sentindo a presença de Deus, não preciso vir para a igreja. Muitas vezes essa vez que você está sentindo a presença de Deus, é Deus dizendo, vai para a igreja. Muitas vezes é assim. O Ernesto Raul até diz um negócio interessante, que você vê um homem, o homem lá está faltando uma perna, ele está faltando um membro, mas ele é corpo, ele continua sendo corpo, é igual Cristo. É igual Cristo, é igual o corpo de Cristo. Sem mim, sem você. É corpo do mesmo jeito. Mas imagine se você vê uma perna correndo sozinha. Você vai o quê? Você vai rir dela? Não. Você vai ter medo dela. E esse membro, quem é essa perna correndo? Eu e você sem Cristo. Nós só prestamos para gerar medo nas pessoas. Mas o interessante é que esse membro, o corpo sem a perna, ele não vai ficar envelhecendo não, assim, murchando não, de uma hora para outra não, mas a perna sem o corpo vai. A perna vai murchar tão rápido, vai apodrecer e vai se acabar. É eu e você sem Cristo. Nós vamos se apodrecer, nós vamos se acabar. É eu e você. Por isso, irmão, que nós não existe dizer eu não congrego e sou igreja. Não existe. Só faz parte do corpo quem congrega na igreja, que a igreja é o corpo de Cristo e deve estar na igreja. Você é importante sim para o corpo, mas o corpo de Cristo vive sem você. Se você dizer, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais ser participando desse corpo, mas sabe de uma coisa, a igreja vai continuar sendo corpo. Porque Cristo não depende de mim, nem do irmão Ítalo, e nem de você. Cristo depende dele mesmo. Ele é dependente dele, ele não é dependente de nós. Ele é dependente do Pai, ele é dependente de Deus. Eu e você dependemos dele, irmãos. Nós somos feitos, irmãos, para adorar a Deus. O salmista diz que o louvor que ele dava a Deus é Deus que colocava na boca dele. O salmista Davi, o rei Davi disse, o louvor que ele entoava ao Senhor era o Senhor que colocava na boca dele. Ele vai dizer em 2 Crônicas. É eu e você. Nós devemos ser gratos a Deus, porque tudo que temos, tudo que fazemos é Deus que nos dá. O sacrifício que damos a Ele, o sacrifício de louvor, de adoração a Ele, é Ele que nos dá para que nós entreguemos a Ele. E muitas vezes, irmão, nós não estamos entregando totalmente o que Deus nos ordena a entregar. O apóstolo Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, um pouco a respeito disso. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Nós somos o templo de Deus, somos o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Eu devo ser santo, porque eu sou o templo de Deus. E se eu faço o que quero com o meu corpo, se eu faço o que quero com o meu corpo, porque eu sou um membro de Cristo, do corpo de Cristo, eu não sou o corpo, eu sou apenas um membro. Mas se eu esbofeteio o meu corpo, minha carne, Deus vai me destruirá no grande dia que Paulo diz. Ele vai me destruir,
Porque eu não posso fazer o que quero com o santuário de Deus. Eu sou o santuário de Deus. Eu fui feito, Jesus se entregou na cruz do Calvário, não foi em vão, não foi de qualquer jeito, foi caro, irmão, que Jesus fez, foi com precioso sangue, não foi com dinheiros, não foi com ouros, não foi com sangue, foi com a morte de Cristo. Cristo sofreu, Cristo sentiu a separação do Pai, sentiu a rejeição do povo, ele sentiu isso, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. E nós somos santuário de Deus, e o santuário de Deus deve viver para Deus, deve viver somente para o Senhor, para dar honra e glória ao seu nome. O nosso santuário deve estar em pureza para que Deus habite. O Espírito Santo de Deus habita no santuário, habita na igreja, mas só habita onde está a pureza, onde há lugar que o agrade, porque o Espírito Santo não habita em qualquer canto. O Espírito Santo não habita onde há sujeira, onde há impureza, onde há carnalidade. Devemos viver uma vida santa, uma vida pura para o nosso Deus. Paulo diz: o templo de Deus que sois vós é santo, nós devemos andar numa vida de santidade. O nosso corpo foi feito para louvar o Senhor, para ser entregue ao Senhor, para viver uma vida de santidade e pureza diante de Deus. Aí 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo vai dizer outra coisa interessante. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? O meu corpo aqui é templo morado do Espírito Santo. O Espírito Santo, todo momento, quer habitar em mim, todo momento. Muitas vezes eu não sinto a presença dele, porque muitas vezes nós rejeitamos ele. Muitas vezes desprezamos o Espírito Santo da nossa vida, muitas vezes fazemos isso. Aí Paulo continua: que habita em vós, proveniente de Deus, o Espírito Santo é proveniente de Deus, e que não sou de vós mesmos. Eu não mando no meu corpo, irmãos. Quem manda no meu corpo é Cristo. Eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo. Um povo que não entendeu isso aqui foi o povo de Éfeso, na época do apóstolo João. E o apóstolo João disse que o povo não podia fazer o que queria com o corpo desse, porque o corpo não era deles, era de Deus. E é esse mesmo corpo que muitas vezes nós queremos apedrejar, amassar, porque a igreja de Corinto aqui andava em pecado, andava em prostituição, em adultérios. Aí o apóstolo Paulo disse: esse corpo aí não é de vocês. Esse corpo aí é o mesmo corpo que Cristo vai ressuscitar no grande dia, que Cristo vai juntar. Você pode estar sem um dedo na perna, o seu dedo pode estar se perdido aí. Esse dedo está onde? Você está procurando esse dedo hoje. Mas pode saber, se você morrer, ou se você fazer parte do arrebatamento, antes de morrer, ser arrebatado, pode saber que esse dedo volta para o canto, porque Cristo vai fazer isso. Deus vai fazer isso, irmãos. Por isso que eu digo, não podemos fazer o que nós queremos com o nosso corpo. Nós não podemos fazer o que queremos dentro da igreja, que é casa de Deus, é lugar que Deus habita. E Deus só habita em lugar santo. Aí Paulo diz: porque fostes comprado por bom preço, foi por alto preço, foi por grande preço, foi de tal preço, que em Salmos, se eu não me engano, vai dizer que dinheiro algum é capaz de comprar a sua alma. Dinheiro algum é capaz de comprar esse corpo aqui, essa alma não é capaz, só o sangue de Cristo foi capaz. Por isso, irmãos, tem gente que atravessa o primeiro céu, tem gente que consegue atravessar o segundo céu, tem gente, mas para entrar no terceiro céu só vai com a aceitação de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E quem aceitou Jesus não pode fazer o que quer com o seu corpo, não pode, porque o corpo é templo e morada do Espírito Santo, o corpo é santuário de Deus. E a igreja é conhecida mais uma vez como santuário de Deus, é conhecida como rebanho, como geração eleita, como noiva, como esposa e agora como santuário de Deus. Mas em todos eles vai dizer que santuário, noiva, geração eleita vem de santidade também. Igual o irmão 8 diz, noiva e esposa vem de pureza. Da mesma forma, santuário de Deus. Paulo diz: não pode estar de qualquer jeito vocês aí. Esse corpo de vocês não pode estar de qualquer jeito. Deus não habitava no povo de Éfeso porque andava se prostituindo, dizendo que Deus só se importava com a alma e ele amassava um corpo. Não, Deus só quer a alma, não quer o corpo, não. Deus quer tudo, espírito, alma e corpo, quer tudo para ele. Porque ele habita no homem por completo. Deus não habita no homem 50% sim, 50% não. Ele quer habitar no homem por completo. E agora o irmão Vitor vai falar sobre casa de Deus. A expressão, né, casa de Deus, é dada pelo apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, que o apóstolo Paulo diz: escrevo-te essas coisas, esperando te ver bem depressa,
mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, claramente aqui o apóstolo Paulo, né, não está se referindo à casa de Deus, né, onde os crentes de Éfeso se habitavam, né? Não era o templo em si que nós nos congregamos, né, mas aqui ele está fazendo uma aplicação espiritual, né, de acordo com um Antigo Testamento, uma luz do Antigo Testamento que era apontado como casa de Deus. A igreja, né, sendo a casa de Deus, ela tem algumas características que é importante nós apresentarmos na função casa, né? É interessante que em toda casa, antes de tudo, ela tem que ter um alicerce, né? A sua fundação. E de acordo com o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, o nosso fundamento, né? O nosso alicerce é Cristo, né? Esse é o fundamento da igreja que devemos seguir, né? Mas o fundamento da igreja não está fundado em filosofias deste mundo ou em ideologias, né, que o mundo descreva ou que o mundo tenta desenvolver, mas esses fundamentos está baseado na palavra, né? Está instruído na palavra que está escrita para nós. A igreja, como sendo casa de Deus, ela tem uma porta, a qual está fechada para influências do mundo, né? Então aqui nós estamos aplicando características de uma casa, aplicando na casa de Deus. Primeiro, ela tem um fundamento. O fundamento da igreja é Cristo, a palavra. Esse é o nosso principal fundamento e é nele que nós estamos alicerçados, né? É através dele que nós estamos firmados na rocha. Segundo, a igreja ela tem a sua porta, como qualquer outra casa, porém essa porta está fechada e trancada para qualquer influência do mundo, de acordo com Romanos 12, né, versículo 1 ao 2, e 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, essa porta, o mundo não influencia dentro da igreja e na casa de Deus. A igreja também tem a sua iluminação, né, tanto interna, que o apóstolo, o salmista, na verdade, vai dizer, Salmo 19, né, versículo 5, que lâmpadas para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, né? Então ela tem a sua iluminação tanto interna, que é para a igreja, como a igreja também tem, digamos assim, né, as suas luzes exteriores, a luz da calçada, né, que seria a luz externa, né, de acordo com Mateus 5, que Jesus vai dizer, nós somos a luz do mundo, né? Então essa casa de Deus, né, ela tem tanto a luz interna para clarear os cômodos internos, como também ela tem a luz que fica do lado de fora, que ilumina aqueles que estão de fora, que é para iluminar o mundo, mostrando que aquela casa tem luz. Aí a casa também tem a lareira, na verdade, né? Que deve haver onde a lareira, né? É onde nós tínhamos normalmente queima, né? Lenha para ter fogo, né? E a casa de Deus, ela tem um fervor, né? Ela tem um fogo pela palavra, um fogo pela dedicação ao ensino, o fogo o fervor, né? Pela oração e pelo batismo no Espírito Santo, como nós vimos na lição anterior, a diferença desses batismos. Essa casa de Deus aí é edificada na palavra. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui em Efésios 2, versículo 19, ele vai dizer: concidadãos dos santos, a igreja é concidadãos dos santos, porque só habita na igreja concidadãos dos santos, pessoas santas, puras, que andam conforme a vontade de Deus. Aí ele continua no versículo 19, família de Deus, é a igreja, família de Deus. Versículo 20, o que a igreja é? Edificadas sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aí versículo 21, ele vai dizer, templo santo no Senhor. Versículo 22, morada de Deus no Espírito. Essa é a igreja. A igreja deve estar firmada no Espírito. A igreja deve estar firmada nos mesmos ensinos, que não mudou, é a mesma palavra. Deve estar firmada, porque desde aquela época a igreja tem sido fundamentada na palavra de Deus, na mensagem dos apóstolos, na mensagem dos profetas, pois ela não muda. E também a igreja é família de Deus, porque anda nessa palavra, porque ela está firmada, fundamentada e edificada na palavra dos apóstolos. Exatamente. Então nós temos essa fundação, esse fundamento, esse alicerce com a palavra. A igreja também, como casa de Deus, toda casa ela tem que ter a sua segurança devido ao mal que está aí no mundo, né? O homem mau, o homem sanguinário. Mas a igreja também tem a sua segurança, que dentro dessa casa o salvo está protegido deste mal, né?
é certo nós dizermos que o lugar mais seguro que o cristão deve estar é no centro da vontade de Deus. É o lugar mais seguro que você pode se encontrar aqui, é no centro da vontade do Senhor, porque lá Ele vai te guardar, Ele vai te livrar do mal que está a nosso derredor. E por fim, também, como diversos outros elementos que uma casa tem, a casa ela tem água, tem alimento, né? Os membros da família de Deus têm água para beber, para purificar-se, e alimento dentro da casa simbolizando a palavra, o pão da vida, né? Então, na casa ela tem todas essas características, né? Que simbolizando, né? Temos o fundamento, a palavra, temos a porta que não influencia, que está trancada para influências do mundo, temos a nossa própria iluminação, a saber, a palavra, a nossa luz interna, e nós, como repelindo essa luz interna, transcendemos essa luz externamente, como Mateus 5 Jesus diz. Também temos a nossa lareira, né, sendo simbolizado que a igreja tem um fervor, né, tem um fogo pela palavra, tem um fogo pela oração e pelo batismo no Espírito Santo, a busca pelos dons espirituais, pelo poder, pelo revestimento. A igreja tem a segurança dentro da casa de Deus sendo assegurada, né, pelo próprio Deus, e temos os alimentos e a água para nos purificar, para nos lavar de todo mal, e a palavra para nos sustentar, né, de todo mal, para nos firmar cada vez mais no primeiro ponto, que é o alicerce, sendo a palavra. Então, a igreja é representada como a casa de Deus, né, está atrelada aqui à casa de uma forma espiritual, não como uma forma de edifício ou material, porque, de acordo com Paulo em Atos, né, que ele vai dizer, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né, porque tudo é dele, né, tudo provém dele. Ele vai dizer a vida, a respiração, tudo vem dele, né. Então, aqui Paulo, claro, está falando casa de Deus, para um sentido espiritual, como nós estamos falando aqui. E o último ponto aqui é o privilégio de ser igreja, né. Diante de tudo que nós falamos aqui, a igreja como imagem de relacionamento com Deus, a igreja como essas imagens descrevendo a sua função aqui na terra, e essas imagens descrevendo, né, a habitação de Deus, né, no meio dela. Diante disso tudo, nós só entendemos que é um privilégio ser igreja, porque nós, primeiro, essas imagens nos apontam como um relacionamento com Deus, depois essa imagem nos aponta a função que temos para Deus, e por fim essas imagens nos apontam a habitação de Deus em nós. Então nós já aqui de prontidão já dizemos, é um privilégio ser a igreja de Cristo, porque ela é uma instituição que foi formada por santos, né? Deus a fundou para ter um relacionamento com Deus. Por quê? Não existe outro meio. Me diga outro meio hoje que você tem de ter um relacionamento com Deus se não for sendo igreja. Não tem, porque a igreja de Cristo é onde habita o Espírito Santo, e ninguém consegue ir até Deus sem conhecer a Cristo, e conhecendo a Cristo você faz parte da igreja. Então, ser a igreja é o único modo de você se relacionar com Deus, você confessando. A igreja de Deus como já foi dito em outras lições anteriores, é o lugar de povo regenerados, né? Povos que se confessaram, que se arrependeram, se batizaram e agora vivem uma vida santa para o Senhor. Ela é uma instituição formada por santos que exerce uma função sacerdotal diante do Deus perante o mundo. Ou seja, somos embaixadores de Deus, representantes dele aqui na terra para levá-los, para levar Deus a este mundo cheio de trevas. E por fim, ela é uma instituição que Deus habita e vive em nós. Então, é uma gloriosa presença de sabermos esse privilégio de que você, eu e todos nós somos a igreja de Cristo. Aqueles que confessar a Jesus Cristo faz parte desta casa, desse corpo e desse santuário, né? Então, aqui eu só tenho a agradecer a Deus da minha parte, dizer que é um privilégio, né, estar mais uma vez aqui, poder comentar essa lição e dizer que você tem esse privilégio de ser a igreja de Cristo, né? E existe, aqui nós apresentamos essas imagens, né, que a igreja apresenta na Bíblia, né, tanto na sua relação com Deus, como na sua função aqui na terra, e como também a sua habitação para Deus na terra. O Walter, se ele tiver alguma outra consideração final, mas eu só tenho a agradecer a Deus por esta rica oportunidade que ele tem nos dado.
Igual o irmão Heitor diz, irmãos, é um grande privilégio fazer parte da igreja. A igreja esta que foi comprada por alto preço por Jesus Cristo, a qual é Deus. Aí é só voltar aos pontos, irmão, para sabermos o privilégio. É um grande privilégio porque Jesus Cristo nos escolheu como noiva dele. É um grande privilégio, pois a igreja é a esposa de Cristo, a esposa que Cristo irá buscar. É um grande privilégio porque a igreja é o rebanho de Deus, que Jesus cuida, que Jesus trata com amor. É um grande privilégio porque a igreja é a geração eleita, escolhida por Deus. É sacerdócio real, é nação santa que anda com pureza e uma vida agradável a Deus. É um povo adquirido, é um povo escolhido pelo Senhor. É um grande privilégio porque a igreja é o corpo de Cristo, a igreja sempre está juntinha de Cristo, prendida em Cristo. É um grande privilégio porque é santuário de Deus. É um grande privilégio porque é casa de Deus. E queria citar alguns versículos aqui a respeito do privilégio de ser igreja, a qual João vai dizer, 1 João, capítulo 3, versículo de número 1. O apóstolo João vai falar: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, é a igreja. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, aí o privilégio, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. É o privilégio da igreja. A igreja vai ser semelhante a Cristo. E o interessante é que João disse que isso não é para o mundo, não é para ímpio, é para a igreja. Ele vai dizer, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, isso aqui é para quem conhece a Cristo. É a igreja que João vai falar. Em João capítulo 14, versículo de número 1 ao 3, uma das últimas instruções de Jesus a respeito do arrebatamento da igreja, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, tem uma casa lá para nós, a qual o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, versículo 1. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e preparou lugar para nós. E se eu for vos preparar lugar, ele foi. Virei outra vez, essa promessa que Pedro diz, que não está tardando, que não está demorando, vai ser qualquer momento. Este é um privilégio para a igreja ser arrebatada a qualquer momento para estar com o noivo. Este é um privilégio, porque Cristo nos fez igreja. Cristo vai tirar todas as dores, angústias, tristezas, lágrimas dos nossos olhos. Isso é um grande privilégio. Gálatas 4, versículo 4 ao 6, Paulo vai falar de outro privilégio a qual nós tivemos. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4 ao 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Ele enviou seu Filho, é um privilégio, para morrer na cruz por nós. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós vivíamos, irmãos, prendidos na lei, nós não estávamos na graça. Nós conhecíamos a graça, vivemos na dependência da graça, depois que Cristo se entregou por nós, a graça nos alcançou. Assim, porque todo homem nasce morto espiritualmente, ele ressuscita quando aceita Cristo. Aí, quando nós aceitamos Cristo, veio em nós, porque sois filhos de Deus, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações. Quando nós aceitamos Jesus, nós viramos filhos de Deus. Aí, quando nós aceitamos Jesus como um único e suficiente Salvador, Deus envia em nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. É um privilégio orar, se ajoelhar e nós poder chamar Deus de Pai, de Paizinho, Abba, Pai, Papaizinho. É um privilégio. Quem foi que nos deu isso? Jesus. Por quê? Porque nós fazemos parte da Igreja Santa, pura e escolhida por Ele. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18, Paulo vai dizer a respeito do consolo que Deus nos dá, do arrebatamento da igreja, que é o consolo para nós. O nosso consolo, irmãos, não é dizer que nós vamos crescer, que nós vamos vencer, que nós vamos ter riqueza, não é. O nosso consolo, que Paulo vai dizer em Tessalonicenses, é o arrebatamento da igreja, é o encontro com o noivo, porque a noiva tem sede de se encontrar com o noivo. A noiva clama dia e noite para o encontro com o noivo, a qual é o consolo da vida dela, é a maior alegria da vida dela, é o privilégio para ela. E já estou agradecido pela oportunidade. Queria, se você puder, você compartilha esse vídeo, você assiste esse vídeo, porque sei que vai edificar muito, porque aqui nós apresentamos somente a palavra de Deus. Nós apresentamos aqui quem é você no Rei dos Céus. Você é corpo de Cristo, você é sacerdócio real. Mas isso você tem que
só é se você aceitar Jesus como muito suficiente Salvador. E você que já aceitou Jesus como muito suficiente Salvador, você deve congregar, você deve ter uma igreja que tenha, acima de tudo, a palavra de Deus. A Bíblia sendo apresentada, proclamada, instruída. A Bíblia deve ser apresentada para o rebanho de Deus. E desde já agradeço a oportunidade, estou muito alegre pela esta palavra, estava com saudade já de gravar esses vídeos e que esse vídeo te edifique muito, no nome de Jesus. Amém.